Se alguém perguntar para vocês qual a principal diferença da abordagem psicanalítica para qualquer outro tipo de abordagem psicológica, psicoterapêutica, o que vocês vão responder? Qual é a principal diferença que a psicanálise tem que as outras não têm? Quem é que sabe? Investigativa. Muito bem. A psicanálise investiga o passado, né? Exatamente. Então, a psicanálise é a abordagem investigativa. Ela tem a sua teoria, que parte dos princípios freudianos e vão evoluindo, vão se desenvolvendo, e ela funciona como uma investigação. Toda investigação, ela segue a mesma lógica. Toda investigação, ela segue a mesma lógica. A lógica da investigação é sempre a mesma. Precisa ter foco da investigação. Tá. Quando eu trabalhava com essa área de consultoria de segurança, que a gente fazia algumas investigações, a primeira coisa que a gente perguntava para o cliente é qual que é o foco, qual que é o objetivo da investigação. Então, o principal é o foco. Tá? Então, a gente vai colocar aqui o foco aqui em primeiro plano. Tá certo? Aí, quais são os elementos que a gente vai trabalhar para descobrir como que se deu o crime, como se deu o furto, quem é o autor do crime, quem é o autor do furto, ou como surgiu um transtorno, como ele instalou. Qual que é o elemento principal para a gente começar a descobrir como criou o foco dessa investigação? Quem é que sabe? Qual que é o elemento principal investigativo? Eu não vou dar resposta, não. Através do sintoma. Como? Não é através do sintoma que o analisando, pedindo ajuda, através do esporte, na investigação, na conversa que a gente tem com o paciente, analisando. Tá. Mas qual que é o elemento? Daí a investigação. O sintoma... Anamnese, André? Não, tudo bem. Mas qual é o elemento que eu tenho para trabalhar na investigação? O que um detetive precisa para fazer uma investigação? É a história que ele vai contar. Ele tem que ver os indícios preliminares. Ok, então histórico, a gente né? falando... Na verdade. É a causa, a situação, a causa do problema. O que está te incomodando? Porque você veio aqui. Não é isso? Sim, a gente está buscando as informações, as provas, ou melhor, como ele disse, os indícios. Então, o sintoma, ele fica aqui no campo... MDI, no MDI, MDR, RMS, então trabalha o foco do problema? Mas não investiga. Então, mas a investigação seria investigar o foco A do problema. A investigação é pelo falo, né? Então, calma aí, vamos lá, por partes. A gente vai fazer como o Freud criou, o mesmo princípio que o Freud criou a psicanálise, a gente vai trabalhar na mesma lógica que ele. Nós vamos criar uma rede neural, um esquema mental para a lógica investigativa, tá? Então, por exemplo, o psicanalista, ele nunca pode ser um bitolado. Ele não pode ser um cara cheio de regrinhas, assim, ó, maceteiro, tipo... Muito menos. Se o cara
É gago porque quando ele estava na infância, bateram nele quando ele chorava. Então, isso é maceteiro, isso não é detetive. Isso daí é o cara que pega alguns macetes e vai trabalhar em cima de macete, que não é o caso do psicanalista. O psicanalista precisa investigar. A primeira coisa, como se diz? O primeiro mandamento de um investigador, de um detetive, o que o detetive tem que ser dentro dos pré-requisitos para ser um detetive? O que ele tem que ter no comportamento profissional dele? Ele tem que ser o quê para ser um bom detetive? Saber ouvir. Ele tem que Saber ouvir a história, né? prestar muita atenção em detalhes, né? Todo detalhe é importante, né? Detalhista. Tem que ser detalhista. Além de detalhista, o que ele tem que ter mais? Tem que saber elaborar possibilidades. Tá. Percepção. Mas ainda não é o cerne da coisa. Tudo bem, ele desenvolve percepção, ele desenvolve detalhismo. Agora, uma coisa tem que ser inata. Olha, esse cara vai dar certo para ser detetive porque ele é... Completem a frase. Ele é esperto, ele é sagaz, ele é, sei lá o que ele é. Questionador, ele questiona, ele pergunta. Imparcial. Investiga. Ele é curioso, não é isso? Lógico, questionador, curioso. Exatamente, Igual a curioso. Gislaine, curioso. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que ter é como se diz, o instinto de curioso, de tentar buscar. Então, por exemplo, aquela pessoa que se convence com facilidade, ela vai ser um bom detetive? Como é? De repente? Lógico que não. Aquela Não, pessoa que é não vai fácil ser. de se convencer, ela vai ser um bom Não detetive? vai ser. Não. Não. Vai ser. Ela tem que ser desconfiada, né? Sempre desconfiada. Desconfiar de tudo e de todos. Ela vai ter que ser desconfiada. Senão, se ela não for desconfiada, ela não vai ser uma boa detetive. Então tem que ser curioso, tem que ser detalhista, tem que ser desconfiado. Primeiro, o que o investigado, né? Eu vou tratar aqui, sair um pouco do campo das terapias, da psicologia e vou para o lado da investigação. Hoje nós estamos falando sobre investigação. Um bom investigador, um bom detetive, ele não pode ser uma pessoa que aceita a informação de primeira. Tá? Ele não pode ser uma pessoa que ele aceita os indícios ou até mesmo as provas sem contestá-las, né? Então, vocês acham que para ser um bom detetive, a pessoa tem que se julgar experiente ou ela tem que sempre achar que ela mesma não sabe muito? Sem achar que ela não sabe muito. Ser bem curioso no caso e achar que precisa saber mais. Ter mais conhecimento.
Tá, então, uma das coisas que um bom detetive tem é ser uma pessoa que está sempre buscando atrás da informação, contestando a informação, duvidando daquilo que parece ser muito Não se conformar com os elementar, fatos. né? Tudo que apresenta como ser elementar. Uma das coisas que o detetive tem que ter em mente também é assim: quando uma testemunha de uma investigação está querendo justificar muito alguma coisa, como que tem que ser o comportamento do detetive? Talvez a testemunha queira esconder algo. Deixar a Justificando. pessoa, Desconfiado. deixar a pessoa falar, uma associação livre. Deixa falar e prestar atenção no que está falando. Sim. Então, as informações que vêm para o detetive com muita clareza do depoente são informações que o detetive sempre tem que desconfiar. Tá? Então, isso no set terapêutico é perfeito. A pessoa que ela quer falar para você, olha, eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim, ele está querendo te provar uma coisa, te induzir a pensar determinada coisa, é porque por trás daquilo está escondendo alguma coisa. É um mecanismo de defesa, né, André? Sim. Exatamente. Então a gente tem essa parada como uma parada importante. Bom, o detetive, quando ele vai trabalhar num determinado tipo de investigação, ele também tem que se familiarizar com o ambiente que ele vai investigar. Então, quando um detetive vai investigar alguma coisa relacionada a um ambiente ou um assunto que ele não conhece, obrigatoriamente ele tem que estudar aquele assunto. Quando você vai investigar, por exemplo, uma empresa de transporte, você vai ter que estudar como funciona uma empresa de transporte. Porque é conhecendo como funciona alguma coisa que você vai poder raciocinar as possibilidades. Então, a gente tem lá, em caso de furto de mercadoria dentro de uma empresa. Aí, você vê que aquele tipo de empresa, dentro daquela modalidade de negócio, o caminhão não pode entrar numa determinada área, porque aquilo é regra para aquele tipo de empresa. Então, você pode descartar que foi naquele determinado local que a coisa aconteceu, porque sabe que ali não é possível entrar um caminhão. Então, o fato de você se familiarizar com o ambiente da investigação faz com que todo detetive tenha que entender o que passa no ambiente da investigação. Por isso que a gente fala que é importante a gente fazer aulas sobre alguns tipos de dogmas religiosos, para a gente saber o que cada religião tem como dogma. Por isso que é importante a gente entender como funciona o mundo das drogas, como que compra, aonde compra, quanto custa, qual o efeito, qual é o retorno, o porquê daquilo. Então, não dá, por exemplo, o psicanalista ser um caretão, de não saber a diferença
do uso de uma cocaína pura, de uma cocaína de pino, de favela, tudo isso ele tem que saber, porque se um dia ele for trabalhar com um dependente químico na abordagem psicanalítica, ele vai ser obrigado a conhecer o universo daquele dependente químico. Não precisa experimentar, ele não tem a necessidade de provar, mas ele tem a obrigação de saber. Ele tem a obrigação de saber. Então, você pode ter um terapeuta muito caretão, que nunca correu atrás da informação, por exemplo, do mundo das drogas. Ele vai investigar uma mãe, ajudar uma mãe que está desesperada, que o filho pegou maconha nas coisas do filho, e ela fala assim, mas seu filho está cheirando maconha, não sabe nem como que usa. Codependente. Não sabe nem como usa a droga, vai falar para o cliente às vezes sabe, o paciente sabe muito, analisando, né, no caso da psicanálise, sabe muito mais do que a própria pessoa, então ali ela já passa vergonha, ela já não entende, ela não tem condição de investigar algo que ela não está familiarizada. Então são os pré-requisitos para uma boa investigação, inclusive conhecer o ambiente no qual você vai investigar. Então, vamos lá, curiosidade. Agora, vamos fazer analogia. Tá, aquela pessoa detalhista que se apega a todos os detalhes numa investigação, como a gente colocou aqui. Na investigação psicanalítica, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que pegar lá o bloco dela de anotação e começar a pegar todos os tópicos importantes da fala do cliente. Todos os tópicos. A pessoa está falando assim, então, eu fui na casa da minha cunhada semana passada, e quando eu cheguei lá, já estava horrível o ambiente, porque tem muita picada de pernilongo. Eu tomei muita picada de pernilongo. Eu saí de lá com a canela toda encaroçada, porque eu tenho alergia, e a picada de pernilongo. E aí, quando foi a hora do parabéns, eu fui pegar um copo d'água para mim, e ali perto do local que tá lá o bebedouro da casa dela, desses bebedouros elétricos, né, a gás, que é tipo uma geladeirinha, tava uma crosta de sujeira, sabe? Aí fui pegar o copo todo encebado, o copo. Nossa, então, aí tava legal a festa, não sei o quê. Tirando que a neta dela tava com a camiseta toda cheia de barro. Então, no meio é lógico que eu fui resumido, né? No meio de toda a conversa, você vai pegando qual detalhe da personalidade dessa pessoa. O que ela deixou transparecer aí para vocês? Você pode repetir a pergunta de novo, por favor? Desculpa, eu não entendi direito. Tá. É uma pessoa detalhista? Ok. Qual que é o detalhe Luiz, que você observou desse pequeno falo meu
sobre a personalidade desse analisando? É uma pessoa que presta bastante atenção nos detalhes. Tá, mas tudo bem, mas assim, vamos pensar como terapeuta, não como uma pessoa que lê uma história, tá? O psicanalista foi na casa da pessoa, é isso? Não. Eu estou me passando por um analisando, contando meu final de semana que eu fui visitar a minha cunhada. Eu sou um analisando. Eu acho que ele para aguentar ficar numa casa dessa 1 hora, ele deve ser muito fora da cabeça. Porque eu não conseguiria ficar num lugar desse. Tudo sujo, bagunçado. Isso incomodou. Ele é detalhista. Tá bom, mas então qual a neurose que a Jane tem, por ser igual a figura que eu acabei de criar? Eu acho que eles são iguais. O desejo é excesso de limpeza, excesso de cuidado. Exatamente. Atenção. Então, ela tem um toque com limpeza, tem um toque com contaminação. Exatamente. Olha, mas eu acho que ele não é tanto assim, não, porque ele conseguiu ficar num lugar podre. O fato de ele conseguir ficar no lugar podre. Quem está julgando podre é a visão da pessoa. Lembra? O psicanalista, ele não pode acreditar no que o depoente fala, ele tem que desconfiar. Porque pode ser exagero. Você entendeu como você tem que pensar como exagero detetive? Dele também. André. Oi. Eu estava dando a resposta aqui e a idiota com o microfone desligado. Pode ser um exagero dele. Ela tem toque de limpeza, ela limpa a casa o dia inteiro. Pois é, já é uma neurose violenta. A gente já capta a primeira neurose dela, já temos o primeiro elemento. Terra, né? E a Jane, pelo jeito, também, né? Não sou assim, não. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se eu for numa casa pegar um copo imundo, eu não vou pegar mais de nada. Mas eu não falei imundo, tá vendo? Tá grudado. Como uma tendência de potencializar. Engordurado. É encebado. Ou melhor, é embaçado, é encebado. Aí é tudo uma questão, porque assim, se você falar que tinha cocô no lugar, é óbvio que não tem o que questionar sobre o cocô. Você acha que o analisando, ele pode sempre estar exagerando, né? Porque ele tem esse toque, ele pode estar exagerando. Olha, não estou dizendo que ele está sempre. Eu estou dizendo que todo bom detetive, todo bom psicanalista tem que pensar como detetive, ele tem que ser desconfiado, sempre. Ele não pode ganhar o que está sendo falado pelo depoente ou pelo analisando como verdade o que a pessoa está passando. É como você trabalhar com um casal, a mulher fala um monte de coisa do marido e às vezes não é nada daquilo, né? É exagero dela. Aí a gente vai ver qual o transtorno que ela tem para ela pensar. Então, veja bem, vocês estão vendo como é difícil ensinar psicanálise para alguém? Porque a gente ensina a teoria, mas a lógica da psicanálise é essa investigação. Aí, muitas vezes, né, já teve casos aqui, em algumas turmas para trás, de cara contestar, falar assim, você tá louco, quando veio o paciente. Porque isso, aquilo, tal. Falei, velho, mas como que tão rápido assim você consegue definir alguma coisa? Porque quanto mais experiência, mais rápido você investiga. E a experiência faz o quê? Você não acreditar no depoente. Você não comprar a opinião dele, você comprar a informação que ele está te passando. Não é a opinião do analisando que interessa para a gente.
Porque se ele tivesse opinião boa, ele não estaria cheio de transtorno. Se ele tem transtorno, porque a cabeça dele não é boa. Se a cabeça dele não é boa, então a opinião dele é menos ainda. Entendeu? Deu para entender, galera? Sim, André. Sim, Muito bem. Então, vamos lá. prestar muita atenção nos detalhes Exatamente. da Não, investigação. o que interessa para a gente não é a opinião, e sim as informações. André, Oi. André, só um detalhe que aqui faltou um pouco de... Caiu a internet, aí eu perdi só os sintomas. Teria como só uma pincelada, só para me entender aqui. Em detalhes já eu entendi. Estava falando sobre a investigação, né, no modo geral, a lógica da investigação, a logística de uma investigação que se assemelha 100% com a psicanálise. Aí eu contei um fato, falei assim, olha, vou falar uma frase. Aí eu entrei me passei por um analisando, falando que eu fui na casa da minha cunhada, que eu tomei muita picada de pernilongo, que estava sujo isso, estava sujo aquilo, tinha pó nisso, tinha pó naquilo. Então, não é para você investigar assim, a casa da cunhada é muito suja. É para você pegar os detalhes daquilo que a pessoa está falando e não aceitar a opinião dela. E assim você já pega o primeiro elemento do foco da investigação, que é o toque. E aí é o detalhes. Tem de sujeira. Entendeu? Detalhes, né? Os sintomas. Eu não digo sintomas, os elementos da investigação. Tá? Então, ela já mostrou para mim que há uma preocupação muito grande com a higiene, que todo tempo ela está olhando para a higiene do local. Sei. Então, a gente já tem uma noção que a pessoa tem problemas de toque. Pronto, que você está explicando detalhes, né? Os detalhistas, esses aqui, sintomas, detalhe, curiosidade, desconfiado. Os sintomas. Então, como assim, sintomas? Porque você explicou os sintomas? Não. Não, é que acho que alguém falou sintomas, eu deixei aqui. Ah, tá certo. Deixa eu tirar aqui. Pronto, entendi. Pode continuar. Tá. Pode continuar o que estava falando, eu entendi. Só era sintoma, mas já que não foi alguém... Detalhe já entendi. Pode continuar o restante ir na frente mesmo. Então, vou colocar aqui o foco. Então, vamos lá. Continuar na investigação psicanalítica. Tá. Então, a gente já tem aí o elemento que coloca para a gente o primeiro indício, a gente forma um conjunto de indícios para formar uma prova. O primeiro indício... André, Oi. você pode dar para a gente o significado dessas siglas todas? Porque, olha, a pessoa parece com sigla que a gente tem que pesquisar para saber o que é. Porque como é tudo que é? tem nome agora. Por exemplo, TOC, TOD, tem tantas siglas que dão agora. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Eu sei, mas tem um monte. Você não tem uma lista disso aí, não? Tem, o material nosso tem várias coisas, mas depois eu pego alguma coisa. Tá bom, que eu estou até confusa, eu estou tendo que pesquisar isso. No resumido do módulo 1 tem lá na apostila. Ah, é? Tá no finalzinho da apostila, tem. Já passou, eu não me lembro mais.
Tá, então os indícios aqui a gente já coloca aqui, ó, toque. Tá. Bom, vou colocar um caso aqui, né, fictício, que a investigação é para descobrir o porquê de uma síndrome do pânico, mas que essa síndrome do pânico, ela dá um tipo de crise que a pessoa, por um tempo, ela não consegue, tem um nome essa crise, tá? A gente vai falar. Ela, por um tempo, ela relata que de vez em quando ela tem uma crise, que dá uma ausência na cabeça dela, ela fica lá sem, fica meio que boiando, assim, fica com ausência, né? Sai um pouco de si, e ela começa a achar todo mundo que está em volta dela estranho, não que ela não lembre quem são as pessoas, mas ela perde o foco. Ela perde, tipo assim, ela olha para um filho, é como se naquele momento ela não sentisse que ela tem um filho ali. Ela sabe que é o filho dela, ela sabe que é o marido, ela sabe que é o irmão, mas ela não sente, ela se sente estranha naquele ambiente. E é como se ela não se reconhecesse, como se ela estivesse fora da cabeça dela, assim, se achando estranha, mas quem sou eu? Então ela relata, primeiramente, quando a pessoa relata uma sintomatologia dessa, e é um tipo de transtorno que vocês não conhecem, como é que vocês fazem para saber o nome e conhecer melhor o transtorno? Quem é que dá uma dica? Eu não sei não, mas geralmente a pessoa já aparece dizendo tudo que ela tem. Não, não é assim não. Não sei se descobrir, não. Eu sei, André, eu não Desculpa, minha entendi a net tá pergunta. caindo muito. toque eu sei descobrir, porque é o mais fácil que tem, eu acho. O esquizofrênico, ele tem mania de perseguição, ele escuta coisas. Esqueci o nome. Aquele que mata todo mundo não sente nada, ele também é frio, é populista. Tá, então vamos lá. Quando você tem alguma coisa que você não sabe, como é que você faz para pesquisar? Pelas coisas que a pessoa fala, né? Pela a dica que ela vai te dando, você vai tomando nota e pesquisando, né? E aonde você vai pesquisar? Pelo falo dela. Mas aonde? Que eu vou pesquisar? É, Mais rápido é a internet. tá, e você vai por aonde? Hã? Eu vou escrever O Google. na anamnese dela, né? Tá, então vamos lá no Google. Vou no Google. Pai dos burros. Mas quando a pessoa aparece no teu consultório dizendo o que ela é, você, como um bom detetive que é desconfiado, você não pode acreditar nela. Não, Primeiro você peraí, tem uma que coisa investigar. ela relatar, vamos saber discernir, né? Uma coisa ela relatar um sintoma que ela tem Às numa vezes ela crise. já vem Sim. com relato, Mas ela dizer o que ela é, já se Ah, sim, mas ela fala assim, auto-avaliar olha, e não. eu tenho uma crise muito estranha. Tem acontecido isso comigo direto. Eu me sinto, por um tempo, quando eu tô com, parece que uma ansiedade, uma falta de ar, aí eu fico, sabe quando você não consegue pensar em nada, só você fica olhando para um local fixo, como se estivesse pensando na vida, assim, que dá aquele momento de paralisação mental, isso aí chama ausência. E aí, quando eu volto, quando eu me sinto reconectado, eu olho para as pessoas que estão em volta de mim, parece que não tem familiaridade nenhuma comigo.
eu olho para o meu filho, eu não sinto ele meu filho naquele momento. E eu me sinto como se eu não tivesse, não fosse eu mesmo. Aí você vai no Google, você coloca assim, ó. Quem dá uma dica para pesquisar no Google? O próprio médico pesquisa na minha cara. Eu passei por médico essa semana no Não, psiquiatra. mesmo que você não pesquisar na cara Eu do falei, olha, paciente, mas se você estiver fazendo a sua pesquisa em casa, estou querendo colocar para vocês como buscar as palavras-chave Então, certas aí para eu fiz fazer a pesquisa no Google. eu fiz a cirurgia, né? F25, se eu não me engano, no CID. Tá. Qual que é a palavra-chave que nós vamos usar para buscar? Eu colocaria assim, de repente eu saí do ar. Tá, Ou não, então, não é boa. Sair do ar, o Google é um robô, ele vai remeter você a TV, rádio, sair Então, do assim, ar. Pensa que, pensa que um robô, Jane, pensa que um robô, ele é burro. Ele não sabe fazer Amnésia. analogia, entendeu? Amnésia. Que? Colocaria lapso. Amnésia. Amnésia é falta de memória. Lapso também é falta. Ó, vocês estão muito ruins de Google, hein? Pelo amor de Deus. Eu pesquiso assim, André, aí até eu encontrar. Eu estava me sentindo dessa forma, que pode ter acontecido. Eu coloco assim. Se sentir estranho. Não, tira o C, não pode pôr o C. É sentir. Sentir estranho. Estranho. Ou então sentir com medo, né? Me sentir inseguro. Aqui eu já achei, tá? É despersonalização, ok? Mas se sentir estranho. Aí você vai lá, por que eu me sentindo estranho? Aí você vai até encontrar aqui, ó, despersonalização, no Wikipedia. Então vamos lá. O que é despersonalização? Aí vocês vão estudar. Síndrome de despersonalização, desrealização. Tem lá no CID-10, ó, CID-9. Não confundir com transtorno dissociativo de identidade. Para transtorno dissociativo de identidade, você tem um link aqui para ler depois. Nas áreas da pesquisa psiquiátrica e de psicologia, a despersonalização é entendida como uma desordem dissociativa caracterizada por experiência de sentimento de irrealidade, de ruptura com a personalidade, processos, amnésia e apatia, aquela coisa de ficar parado, apatia, né? Pode ser um sintoma de uma outra desordem, como transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, depressão e esquizofrenia, estresse pós-traumático e ataques de pânico. Então, ó, estou inventando aqui uma pessoa com pânico, tá? A despersonalização pode ainda surgir com o consumo de drogas, como cannabis, que é a maconha, o êxtase, a dimetilotropanina, a puta que pariu, cuja abreviatura é DMT. Há outras causas, tá? Desenvolver devido à exposição prolongada de estresse, tá? Sintoma. E tem tudo aqui, ó. Depois vocês vão estudar. A fisiopatologia, o que ocorre, tem tudo aqui. Então, quando a gente ensina o processo protocolar da investigação psicanalítica, que é a primeira sessão, a entrevista, a segunda sessão, a anamnese, porque vocês vão ter tempo de estudar o caso. Aí a cliente conta tudo, você vai anotar tudo, depois você vai chegar na sua casa, vai estudar e vai pedir ajuda para mim. Olha, sobre um caso assim, assim, assado, tal.
para alguém que tem mais experiência, certo? Então, perceba que ela está com pânico, né? Está tendo crise do pânico. Essa crise do pânico vem de uma pessoa com toque. Aí a gente já começa. Ansiedade generalizada, não trabalhou essa ansiedade fisiológica, física, biológica, comportamental e psíquica, a ponto de estar num momento de estresse absoluto, a ponto de gerar essa crise de pânico que gera esse sintoma de despersonalização. Tá. Então, a gente vai ver que o foco aqui, ó, é a ansiedade. Então, a gente vai ver se ela teve um estresse pós-traumático, se essa ansiedade se deu pós um evento, ou se essa ansiedade ela vem de sempre existiu. Como você fica sabendo, tendo um indício, como que você vai perguntar para o analisando, como que você vai descobrir se essa ansiedade foi pós algum evento traumático na vida da pessoa, ou se ela sempre sentiu isso? Como que você vai perguntar isso para o analisando? Eu pergunto quando isso começou. Há quanto tempo ela percebe? Tá, quem mais dá uma... É uma pergunta muito óbvia, mas quem tem alguma ideia melhor? Se ela se lembra a primeira vez que sentiu, André? Tá ok. Quem mais tem alguma outra sugestão? Não, o que aconteceu que você está sentindo isso? O que vem na sua mente todo o tempo, por aí? Ou quando as pessoas que convivem com elas analisaram alguma coisa. O que ela lembra, qual é o fato que ela lembra para essa sensação, esse sentimento. Quando a pessoa começou a sentir esses... Se ela fosse fazer o MDR, eu tinha que perguntar qual era a questão máxima dela, qual era o top, o que está incomodando mais, né, por aí? Tá tudo muito óbvio. Qual o problema da gente perguntar uma coisa muito óbvia para quem está sendo investigado? Vai responder da maneira dele. Mecanismo de defesa. Pois é, você tem que bolar uma estratégia de fazer uma pergunta sem que a pessoa perceba o teu objetivo principal, porque senão ela vai proteger a resposta. Vamos lá, psicanalistas, vamos bolar uma maneira de abordar esse assunto, não uma pergunta muito óbvia, não é uma coisa que você vai interrogar uma pessoa e falar assim, você roubou? Foi você que matou? Ela vai dizer que não. Eu faria uma pergunta tipo assim, você se sente culpada por alguma coisa? Você se culpa por algum erro na sua vida nesse período? Eu faria essa pergunta. André, a hipnose de regressão não entra aí não, para descobrir. Não, nós estamos falando da investigação psicanalítica. Como que a gente trabalha isso na investigação psicanalítica? Sim, sem usar essa ferramenta, né? Seria os sintomas que ela sente, né? Por exemplo, quem é ansioso respira mal, quem é ansioso
A gente já sabe que ela tem um transtorno. Como é que chama o transtorno? Transtorno de ansiedade. Não. Despersonalizado. Isso, despersonalização. A síndrome de despersonalização ou de desrealização. Tá lá no CID-10 como F41 e no CID-9 como 300.6. Tô aguardando as ideias aí. Eu perguntaria também se a pessoa dorme bem, como que ela convive com as pessoas na casa dela, para ver o que está levando essa situação dela. Não, a gente precisa descobrir a ideia a partir de quando que se deu essa ansiedade generalizada da pessoa, essas ideações. Não é perguntando a ela. Eu perguntaria. Você pode pensar quando é que isso começou, como é que começou. Aí é perguntar pro ladrão se foi ele que roubou. Ai, André, tem tantas perguntas. Eu perguntaria da vida amorosa dela, sabe? Se ela é satisfeita, né, com... Inclusive, eu perguntaria se ela se relaciona bem com a sexualidade dela, sabe? Se ela... Eu faria uma pergunta nesse intuito. A gente quer descobrir do passado, né? André, então você pode até pensar na sexualidade, é uma possibilidade, mas você perguntar como que era a sexualidade lá atrás. Quem me chamou? A primeira. Eu falei que eu faria uma pergunta. Se ela teve alguma frustração. Tá, vamos lá. Eu falei que eu faria alguma pergunta em relação a trabalhar em equipe, se ela tem alguma dificuldade em trabalhar em equipe. Em relação ao trabalho também, prejudica muito o emocional da pessoa. Só que o trabalho é uma coisa que você faz a partir dos 18 anos. A gente quer investigar qual foi o momento, se é uma coisa inata, que ela sempre foi. Porque, veja bem, espera lá um pouquinho, vamos pensar. A pessoa que é chata, ela não acha que ela é chata. A pessoa que é ansiosa, ontem eu fiz um exercício com uma moça, que ela queria experimentar, na hora que eu mandei ela fechar os olhos, ela enrugou a cara inteira, fazendo a maior força para fechar os olhos, bate na testa, ela começou a disparar que nem uma metralhadora. Eu falava, não, é 1.000, 2.000, ela... Nossa, como ser ansiosa. Não sou ansiosa. Era um pouco, né? Entendeu? Eles, quando tem um transtorno, a pessoa nunca se vê dentro do transtorno. Porque se ela se enxergasse, ela não precisaria do espelho, que é o terapeuta. André. Oi. Eu tentaria buscar a intenção positiva que está por trás disso. Por que que ela está tendo esse tipo de reação e sintoma. Então, eu começaria a perguntá-la quando é que mais ela se sente assim. Né? Eu perguntaria em situações, quando você está no trabalho, isso acontece com mais frequência em casa, né? Em relação com a família, quando nos seus momentos de lazer, e tentar descobrir em quais momentos, se é a todo tempo, se é em determinadas situações, tentando buscar qual é a intenção positiva dela sair do ar, né? Que é o que a gente está falando aí. Não, a gente está tentando descobrir, na verdade, como que era a primeira fase da infância dela, até a partir do momento que ela consegue ter lembrança, se ela já era uma pessoa neurótica com limpeza,
se ela era uma pessoa muito agitada, não perguntando diretamente para ela, você era agitada na infância? Porque mesmo que ela for ela nem sempre ela se enxerga como. Então, a gente tem que entender uma maneira de perguntar isso para que a resposta venha de forma subjetiva. Não Pois pode é, ser direta. Eu não perguntaria diretamente, não, por isso que eu estou te falando. Eu ia perguntar em quais situações ela trouxe os sintomas, né? Em quais situações você se sente assim, entendeu? Mas tem que pensar que o sintoma é agora. Tá? O sintoma é de agora. A gente quer descobrir a origem da ansiedade. O sintoma foi quando ela alcançou... Que aconteceu alguma coisa marcante na vida dela. Uma coisa que marcou. Tudo bem, a gente pode perguntar isso, mas assim, já que vocês não estão conseguindo ter a ideia, eu vou falar. O que você gostava de brincar quando era criança? Nossa, ia fazer agora, antes da Jane entrar, eu ia te falar isso. Do que você gostava de brincar? Como que era a sua brincadeira? Quem brincava com você? Eu gostava de brincar de casinha, eu gostava de brincar na rua, tá, não sei o quê. Como que era? Brincava, mas aonde você brincava? Brincava na casa da minha avó. E aí, como é que era a casa da sua avó? Ela vai falar, como que era o chão, como que era a parede. Vamos ver se ela focando em alguma coisa, ela relaciona já a sujeira naquele ambiente, se ela já prestava atenção em sujeira naquela época. E quando ela for falar de uma brincadeira dela, vamos analisar que tipo de brincadeira é essa. Porque a criança que brinca de boneca e penteia o cabelo da boneca não é uma criança ansiosa. Porque para ficar sentado ali penteando o cabelo da boneca é uma coisa para quem tem paciência, não é? Tem que ser calma. Tá vendo, gente? Vocês não podem trabalhar com uma pergunta direta, porque a pessoa vai entender o teu objetivo, vai querer automaticamente tirar a sua culpa, porque no momento que a pessoa tem uma doença, essa doença não é culpa dela. É culpa do pai que bateu, é a culpa da mãe que era cobrava demais, é a culpa do irmão, é a culpa do marido, é a culpa do filho. A pessoa nunca entende que ela criou um mecanismo para se autodestruir. Eu entendo que pesquisar a infância é o mais importante, né? Porque a gente sabe exatamente, que tudo mas não fazendo a pergunta. Se você perguntar para mim hoje, você tá gordo que nem um porco. Eu falo, tô. Mas por quê? Eu vou falar porque não tô tendo tempo. Eu não vou falar, nossa, eu tô um preguiçoso, um vagabundo e tô comendo que nem um filho da puta. Ninguém vai falar isso. Ninguém joga a culpa para si mesmo. Sempre vai ter um porquê, né? Eu ia te falar essa pergunta, o que você brincava na infância, o que você fazia na infância, que eu lembrei de quando você fez análise comigo e você falou assim, e seu irmão? Qual que era a relação com o seu irmão? Lembra das minhas crises de ansiedade? Uhum. Que você perguntou se na minha infância, como era a minha convivência com meus irmãos. Aí eu ia te falar agora, a pergunta de relação com a família na infância. Porque aí você vê, analisa que tipo de brincadeira que você gostava de fazer, como que era a questão hierárquica, todos esses detalhes mostram, por exemplo, o meu filho, ele é uma criança com muita energia, mas eu não posso falar que ele é hiperativo, porque uma criança que brinca sozinha, com imaginação, por meia hora, 1 hora, até mais, não pode ser considerado uma criança hiperativa. Ele fica lá, brincando, falando sozinho, coloca um bonequinho ali, coloca ali, aí fala um monte de coisa que a gente não entende, vai para lá, vem para cá, às vezes senta, fica com o bonequinho articulando, fazendo luta, falando cena de videogame, quer dizer,
Ele está ali numa elaboração da imaginação, um momento de introspecção que uma criança hiperativa não consegue fazer isso. Não. Então é uma brincadeira que já determina que não é uma criança hiperativa, só é uma criança energética, uma criança que tem energia. Ele pode ter um QI maior do que as outras crianças, né, André? Oi? Ele pode ter um QI maior que as outras crianças, por isso que ele é assim. Pode ser. Eu não sei se... acredito que sim. Ficar 1h30 brincando sozinho, conversando com o bonequinho, tem tudo a ver. Gente, o ponto máximo do que a gente podia chegar na investigação psicanalítica é esse. Eu acho que a gente tem que parar no auge da aula, é que nem uma sessão de psicanálise, porque se você continuar falando agora, você vai perder o foco. Vai se perder. Diz que a gente precisa guardar na mente da gente como que é feita a investigação. Então, comecem a criar uma mente investigativa, criar uma lógica investigativa. Não pensem em formatos. Olha, quer ser um péssimo terapeuta? Vire um campeão de workshop. Os workshops são o que mais prejudica uma pessoa na prática clínica. Porque você vai no workshop, você fica um final de semana vendo o profissional falar, ele dá um monte de dicas, você decora aquelas dicas, você acha que você é alguém. E acho que se aplica para todo mundo. Hoje em dia eu estou vendo assim, a sorte que eu fui só para pegar receita. Fui para pegar receita no médico um tempo atrás, a parede dele você não enxergava. Eu morro de medo de parede cheia de diploma. Certificado. A pessoa está querendo provar alguma coisa. A pessoa que é boa, ela não precisa daquilo, não. Ela não precisa ter um papel nas costas dela para dizer que ela é boa. Ela tem que argumentar, ela tem que falar, ela tem que transmitir conhecimento. Tem que ter lógica aquilo que ela fala, com simplicidade. Sabe? Tem gente que fala bonito e não fala porra nenhuma, que é o que mais tem. Tem gente que fica assim muitas horas escrevendo textos bonitos, profundos, filosóficos, que aí você vai ver, para a pessoa, tem uma onda agora na internet que virou uma... Todo mundo quer ser escritor na internet, né? Então você entra no Facebook, o cara quer deixar a mensagem dele. Aí você vê um pessoal assim, você vai no currículo Lattes, é aquele currículo maravilhoso. Aí aquela pessoa escreve um monte de coisa bonita, maravilhosa. Você lê aquilo tudo muito bem casado, com várias mensagens e tal. Gente, aí você para e fala, para que é isso aqui? Não dá nem para entender qual a mensagem que a pessoa quis deixar. Então, olha, vamos se apegar a vocês, ao Google e a sempre alguém com mais experiência prática. Vamos deixar um pouco de lado virar recordista de workshop ou recordista de literatura, ou, como tem muita gente aqui no grupo que já falou para mim que doeu até o... Vou até falar um palavrão bem ruim agora. Doeu até o cu de ouvir. Eu sou fã daquela terapeuta. Puta que pariu. Como não pode isso, gente? Ninguém tem que ser fã de ninguém. Todo mundo tem que aprender como se estuda, como se chega. Sabe, não adianta ficar ouvindo... eu não estudei, mas eu fiquei a tarde inteira vendo vídeo no YouTube. Mas e aí? Opinião? Aí eu vejo aqui na hora que a gente vai pôr a cabeça de vocês para funcionar, que às vezes
eu vejo até que vocês são infantis, assim, sabe? Que as ideias estão muito rasas. Vamos pôr essas ideias mais para frente. Vamos pensar, vamos abrir a cabeça, vamos esquecer um pouco de ter ídolo, de ter bandeira, foto de sair atrás do logo da Omni. Essas coisas são bonitas, tudo bem, pode ser bonita, mas na prática mesmo, pelo amor de Deus. Mas a mensagem está dada, a aula foi boa, apesar de vocês não terem gostado hoje, é o tipo de aula que eu vejo produtividade.